Chegamos à mensagem número 4, dentro do tema Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. O título da mensagem 4 é: A Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus. A leitura da Bíblia, João capítulo 1, versículos 1 e 2, Provérbios 8, de 22 a 31, e João 17, de 21 até 23. O Evangelho de João, ele começa no princípio. No princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O Evangelho de João, como todos os escritos de João, nos leva para um plano diferente do que nós nos acostumamos a ver os livros dos evangelhos. Porque Deus tem usado o ministério de João no final do primeiro século para concluir tanto os livros dos evangelhos, porque o Evangelho de João é o último livro dos evangelhos, também concluir as cartas dos apóstolos, porque as 3 epístolas de João são as 3 últimas epístolas das cartas dos apóstolos, e também Apocalipse é o último livro da Bíblia para concluir toda a Bíblia. Portanto, não tem como ser diferente. A conclusão tanto dos evangelhos como das epístolas, como de toda a Bíblia, Deus precisa levar a sua igreja a ter uma vista lá do alto. Então a preocupação de João não vê as coisas do plano da terra. Ele quer nos levar para ver lá do alto. Por isso que lá em Apocalipse, capítulo 4, depois de ter, conforme a ordem do Senhor, escritas as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, no capítulo 4 diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Isto é, o ministério de João leva a igreja de Deus para ver que há uma porta aberta no céu para nós. E também uma voz como de trombeta dizendo: sobe para aqui. Então esse é o convite que Deus faz à igreja quando nós entramos nos escritos de João: sobe para aqui. O Evangelho de João é simbolizado por uma águia, porque o Evangelho de João afirma que Jesus é Deus, e Deus pode ser representado por uma águia. A águia vê as coisas do outro plano, vê as coisas lá do céu. Não só o céu físico, mas o céu na dimensão espiritual, onde habita nosso Deus. O Evangelho de Mateus pode ser representado por um leão, porque fala da biografia de Jesus como rei do reino dos céus. Ali ele retrata Jesus como o leão da tribo de Judá. Ele foi enviado por Deus e se tornou homem. Ele veio para ser o rei do reino dos céus, para governar as nações, ser rei do reino dos céus. E o Evangelho de Marcos pode ser representado por um boi ou um novilho. Ele veio para servir como um servo. Nosso Senhor Jesus
ele tem um aspecto de servo, servo de Deus e servo dos homens. Ele, como servo, não reivindica nada para si, não veio para buscar sua própria glória, não reivindica o reconhecimento e nem louvor pelo que faz, mas ele só sabe servir. E o Evangelho de Lucas pode ser representado por um homem, porque nosso Senhor Jesus veio a ser um homem verdadeiro, um homem perfeito, um homem que viveu uma vida perfeita aqui na terra. E o homem representado, Jesus representava o homem capaz de realizar a obra de Deus, porque Deus precisa aqui na terra um homem que fizesse a vontade dele. E o Evangelho de João, representado por uma águia, como já disse, ele veio para provar que Jesus é Deus. Por isso nós vamos olhar a Bíblia agora, a palavra de Deus lá do céu. Muito bem, já falei muito, já é a quarta mensagem, e além das 4 mensagens, das 3 mensagens anteriores, nós falamos muitas palavras complementares através das lives de quintas-feiras e também de sábado para os comportores. Ali nós falamos muito, e ontem nós estivemos em São Miguel Paulista, na cidade de São Paulo, e nós falamos um pouco sobre o cenário que nós encontramos no céu. E hoje, para dar sequência a esses 2 primeiros versículos de João capítulo 1, eu não poderia deixar de falar um pouco sobre o cenário no céu e os 4 seres viventes. Acredito que na cabeça de todos os cristãos tem uma preocupação em conhecer quem são os 4 seres viventes encontrados em Ezequiel 1, encontrados em João capítulo 4 e também em alguns outros capítulos da Bíblia. Quem são os 4 seres viventes? Serão eles seres angelicais, porque claramente eles estão em outra dimensão, e serão eles alguma coisa angelical, mas que atua na terra, e não estando na terra, mas tem tudo a ver com a terra. Então fica aí uma curiosidade, fica aí uma dúvida: quem são os 4 seres viventes? Queridos irmãos, eu quero dizer para vocês que esses 4 seres viventes retratados em Ezequiel capítulo 1 são retratados aqui, versículo 5 de Ezequiel capítulo 1. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a aparência de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro, e luzia como o brilho de bronze polido. Ora, só olhando para as pernas, para os pés dos 4 seres viventes, nós já achamos estranho que esses 4 seres viventes tinham pernas retas, e nós temos pernas que possuem joelhos e tornozelos que dobram, mas essas pernas dos 4 seres viventes eram direitas, e a planta deles, dos pés, eles era como de um bezerro, e luzia como o brilho de bronze polido. De um lado diz que são os pés de um bezerro, porque são os pés de um servo, de alguém que serve. Você sabe que um servo
Um serviçal, ele quase que não se senta, não é verdade? Hein? Estão sempre em pé. Os garçons que servem você num restaurante, estão sempre de pé. Se o garçom estiver sentado, tem alguma coisa errada, tá? Ele está sempre de pé servindo. Então, os 4 seres viventes, irmãos, têm os pés de um servo. Estão sempre servindo. Não é para descansar, tá? Então lembre-se disso. Os 4 seres viventes não são para ficar descansando. Os 4 seres viventes são para estar atuando, servindo a Deus, tá?